O procrastinador é difícil, né? Ele projeta algo, ele até sonha, ele fala com as pessoas, mas ele não executa. Ele começa a rodar de projetos e projetos, sonhos e sonhos, e quando vê, o que acontece? Nada, não tem um resultado. Para entender o resultado final, nós temos que olhar a nossa rotina diária. E 40% das nossas rotinas diárias, elas são rotinas do automático. Como assim, Rez? Quando você acorda, levanta, você não decide qual dente você vai escovar. Simplesmente você começa a escovar. Por quê? Está no automático. Então essas rotinas diárias você tem que se avaliar. Se avaliar, você vai identificar qual delas você precisa melhorar. Não que está ruim, mas precisa melhorar. Para quê? Para ter um resultado legal. Então você começa a pontuar. O que eu faço? Eu costumo deixar as coisas fáceis difícil e as coisas difíceis mais fáceis. Por exemplo, eu gosto de acordar cedo e caminhar. Mas como eu sei que eu sou um procrastinador, para isso, no meu dia anterior, eu começo a me projetar. Então o meu tênis, em vez de ir lá pro fundo, ele fica aqui na sala. Porque quando eu acordar, eu sei que meu tênis está ali, então ele é para mim caminhar. Então o que era difícil eu ir lá no fundo pegar, se tornou fácil porque eu deixei aqui. Para muitos, às vezes é difícil acordar cedo e projetar. Então o que você tem que fazer? Deixar o quê? Um despertador mais longe. Porque é mais fácil apertar o sonequinho quando está do lado, né? Mas quando está mais longe eu tenho que levantar. Opa, se eu levantei, agora eu tenho que assumir o comando da minha vida e fazer o que eu decidi. É só assim, quando você decide fazer o que você projetou, que as coisas acontecem. É só no movimento. E você faz o movimento. É você que move. Quando você move, as pessoas se movem, os seus resultados se movem, a sua vida se torna outra. Dá um upgrade nela, dá um jump, você salta para outra rota. Então eu comecei a analisar minhas rotinas e verifiquei que as minhas rotinas estavam uma rotina de merda. E estava levando o quê? Um resultado de merda. Eu decidi algo melhor. O que eu projetei? Então eu preciso pontuar. Qual que eu estava fazendo minhas rotinas automática que eu posso fazer que elas podem me dar um retorno legal. Então eu comecei a me avaliar. Conheça-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você tem que se aceitar. Aceitar a sua posição e se superar. Clareza quando você se conhece. Você começa a mudar a rota. E você começa a ter micros resultados que vai te levar para o objetivo. E depois, se não for você quem for fazer, quem será? Então, o procrastinador, quando ele se conhece, ele começa a ter uma caminhada para uma nova trajetória. Eu decidi fazer isso na minha vida. Eu decidi me conhecer e superar e ajudar pessoas a se superar. 70% da população brasileira hoje são procrastinadores. 70% vive na média. Nós temos que sair dessa média. Para de ser mediano. E vive o extraordinário, está aí para nós, Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre as aves dos céus, que ele domine sobre os peixes do mar, que ele domine sobre todos os animais répteis. Ei, é para estar por cima e não por baixo. Então quando Deus nos olha, ele fala, filho, eu te projetei para isso, para as coisas grandes, extraordinárias, porque o nosso Deus é grande. Então quando você tem essa identidade, você se conhece, você está apto para o seu propósito. Por isso que tem muitas pessoas que estão perdidas no seu propósito e começam a procrastinar a vida e gostam de cantar aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é nada. Você está no comando da sua vida e quando você assumiu isso, é para um destino extraordinário. Então mude as suas rotas. As suas rotas devem ser mudadas. Presta atenção. Para isso acontecer, hoje, segunda-feira, não sei que dia que você está vendo, mas ele vai pro ar segunda-feira, você tem que assumir. Porque segunda-feira não tenha raiva dela, porque é na segunda-feira que as coisas acontecem. E logo pela manhã. Segundo, tenha muita constância. Porque se no meio do que você projetou, houve alguma coisa ruim, capta aquela energia, converta e canaliza para as coisas boas. Terceira, meu irmão, se não for você quem for fazer, me diz aí, quem será? Vamos pra cima?